Estamos de volta com Viva Saúde de hoje falando sobre tensão pré-menstrual, a famosa TPM. Estamos de volta com Viva Saúde de hoje falando sobre tensão pré-menstrual, a famosa TPM. Um tema muito importante, não só para as mulheres, mas também para os homens, para o núcleo familiar. Quero agradecer aqui os nossos apoiadores, Maria Rocha e Unicred. Vou apresentar a nossa convidada de hoje, ela é médica ginecologista e obstetra. Dani D'Agostin, posso te chamar assim, doutora? Pode me chamar assim, sim. Seja muito bem-vinda ao Obrigada nosso pelo convite, espaço. agradeço muito, né, estar aqui com você de novo para conversar de um tema tão pertinente, tão importante na vida das mulheres, né? E vai ser uma ótima conversa, eu tenho certeza Espero que disso, sim, espero porque que antes sim. da gente começar a gravar aqui, a gente já estava, né? Já estava papeando, falando um pouquinho tava. sobre tudo, né? Nossa, muito útil, né? Informação é muito útil. É muito importante, né? Porque as pessoas se conheçam, né? A gente tem dados, estudos que revelam que muitas vezes as mulheres vão procurar o atendimento pela primeira vez em torno dos 30 anos por causa da TPM. Porque acham que é normal, que é assim mesmo. E aí, quando chega, se dá conta que não, alguma coisa não está tão bem assim. E aí acaba chegando para o médico, né, para o ginecologista, aos 30 anos, não, acho que alguma coisa está acontecendo, e né? já passou bastante E tempo. já passou bastante tempo passando por tudo isso, sem saber, né? E aí, quando chega, muitas vezes, então, em geral, o diagnóstico, né? Chegar a esse diagnóstico é em torno dos 30 anos, mais ou menos. Pensa, a gente menstrua lá pelos 12, 13, 14, a gente fica lá. Ficou pelo menos aí uns 15 anos sofrendo. Né? Sofrendo, sim, com certeza. Sem informação. Doutora, TPM é tensão pré-menstrual, mas eu soube, né, que ela tem um outro nome. Na verdade, o nome técnico dela, né, é síndrome pré-menstrual, né? TPM é o nome que caiu mais nas popular, graças da assim, população popular e que a gente vai continuar chamando de TPM, mas para a medicina, né, é síndrome pré-menstrual, né? Que é uma síndrome, porque acontecem várias alterações nesse período e que aí levam aos sintomas que a gente passa a ter durante esse período de 14 dias. Então, o que a gente sabe assim da síndrome pré-menstrual? Que ela não tem assim uma etiologia, a gente não sabe qual é a causa, o que faz ela acontecer. O que a gente sabe é que é pela uma alteração dos hormônios ovarianos, a produção dos hormônios, com ação de neurotransmissores, neurolépticos, prostaglandinas, e que aí tudo isso junto, né, faz com que a gente tenha algumas alterações, né? Então, o diagnóstico, de certeza, a gente faz através de questionários, né? A gente entrega para a paciente questionários, ela leva para casa e ela vai respondendo esse questionário diariamente, e aí a gente consegue chegar a esse diagnóstico, né? Mas não é assim, tipo, você chega lá e eu vou te taxar. Não, você tem TPM. Sim. Claro que muitas vezes com o sintoma, com a história, a gente consegue chegar. Mas o diagnóstico mesmo é através dessa marcação. 30 dias, 30, 60 dias, faz o acompanhamento, vai anotando os sintomas todos, né? Sim. Então, o que na verdade, assim, quando a gente começa a suspeitar da TPM, porque a gente pode ter várias manifestações, né? Tem mulheres que têm manifestações físicas, tem mulheres que têm manifestações cognitivas, tem mulheres que têm manifestações psicológicas. Então, as físicas são dor de cabeça, né? Eu tenho dor de cabeça, tenho enxaqueca, tenho náusea, fica o abdômen distendido, tenho dor abdominal, tenho dor articular, né? Então, que são sintomas físicos, eu sinto aquilo, né? As alterações de cognição. Tem pessoas que perdem a memória, que ficam mais esquecidas, né? E que isso é normal, né? Então, algumas vezes, chega numa época, ai meu Deus, que esquecida que eu tô. Naquele período. Naquele período pode acontecer. E aí também vem as alterações que é dos maridos, que é os mais reclamam, né? Irritabilidade, insônia. Muitas vezes a paciente tem a vontade de comer doce, comer chocolate, né? Que é bem comum que isso aconteça. Está associado também. Alteração de hábitos alimentares, assim, né? Está associado a tudo isso, né? Então, na verdade, todas essas alterações, né? É que a gente vai suspeitar desse diagnóstico e aí vai pedir para fazer o acompanhamento dessa paciente e para poder acompanhá-la e fazer o tratamento, né? Quando a doutora estava falando aqui, eu estava pensando, meu Deus, né? A mulher tem que passar muitas vezes, todo mês, por essa situação, né? As mulheres que não procuram ajuda, que não procuram a informação, né? Como a gente estava falando. É uma
Na verdade, que eu sempre falo assim, É uma jornada. existem algumas coisas assim, né, que a gente consegue com hábitos, né? Como a gente conversamos um pouquinho aqui antes, né? Com hábitos, né, saudáveis, assim. Eu ter uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável, fazer a prática de exercício físico é comprovadamente que, na verdade, ajuda, né? Ter as horas de sono, né? Que o ideal é que a gente durma 8 horas de sono. Fazendo um parênteses aqui, né? Esses dias eu estava lendo um artigo que estava dizendo assim, ó, que, na verdade, hoje em dia a gente se sente muito mais cansado, mas e aí a gente também tem que lembrar que a gente dorme menos, né? E que essas 2, 3 horinhas de sono todos os dias fazem uma conta gigante lá no final, né? Então, muita gente pensa, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Não, eu tô dormindo menos, né? E lembrando... E parece tão pouco, né? Tão simples, né? Mas o sono faz uma diferença enorme na nossa vida, né? E aqui também. Então, é importante esses hábitos saudáveis, né? Para que a gente tenha uma melhora. Ou seja, não desconta tudo na tal TPM, da TPM. Né? E até porque, assim, já que a gente, falando da TPM, que é essa síndrome que tem nesses dias, e o que acontece, né? Então, que eu falei lá no início, que é essa alteração hormonal, mas que ela é, como é que eu vou dizer? Ela é cíclica, né? Ela tem um ciclo. Então, ela não acontece o mês no inteiro. mês inteiro. Então, para todo mundo entender, né? Então, quando o nosso ciclo menstrual é dividido em 2 períodos. A primeira fase, que é a fase que a gente produz os folículos e que a gente vai ovular, né? O fim dessa fase é com a ovulação. Todo mês isso acontece. Todo mês. Quem não toma nenhum tipo de anticoncepcional, não faz nenhum uso mais de anticoncepcional, todo mês vai acontecer. Então, eu menstruei, naquele primeiro dia da menstruação começa o meu ciclo. Aí, a maioria das mulheres, em torno de 14, 15 dias, porque o nosso ciclo dura lá 28, 29, 30 dias, algumas um pouquinho menos, outras um pouquinho mais, né? E aí, quando chega lá, no 14º dia, em geral, a gente vai ovular. Nessa ovulação, eu posso engravidar, e aí a gente vai fazer um pré-natal, certo? Aí o caminho é outro. Aí o caminho é outro. Ou não, ou a gente vai entrar na segunda fase do ciclo, que é quando, na verdade, o nosso organismo se preparou para engravidar, não engravidou, e aí vem essa alteração dos hormônios, e aí começa essa segunda fase do ciclo, que ela acaba quando a gente menstruar de novo. Então, quando eu menstruar novamente, que dura em torno de 14 dias. O que a gente sabe é o que orientar as pacientes, que a minha primeira fase do ciclo é a fase variável, que é ela que muda. Então, se eu menstruo a cada 22 dias, é porque eu tenho uma primeira fase mais curta, certo? A segunda fase sempre é fixa, ela é 14 dias. Eu ovulei, 14 dias depois eu vou menstruar. Então, o que faz eu ter um ciclo mais curto ou um ciclo mais longo é a primeira fase. Por isso que muitas vezes as mulheres, mas eu me perdi nas minhas contas, eu acabei engravidando. É porque muitas vezes eu ovulei um pouquinho antes ou ovulei um pouquinho depois. Porque do momento que eu ovulo, 14 dias depois eu vou menstruar. Então, a gente já sabe que a TPM é uma fase fixa, são 14 dias. Ou seja, ela está concentrada ali na segunda fase do ciclo. Na segunda fase do ciclo, certo? Então, é isso que vai acontecer. E aí, nessa segunda fase do ciclo, eu posso começar a ter sintomas logo após, né? Ovulei, eu já posso começar a ter os sintomas da TPM, ou eu posso ter aqueles sintomas bem pré-menstruais mesmo, né? Certo? Que, a enxaqueca, né? Tem enxaqueca, tem dor de cabeça, muitas vezes a mudança do paladar, dos hábitos, muitas vezes são mais próximo do período menstrual, né? Não é necessariamente durante o período menstrual. Não, pode ser. Aí, a partir do momento que eu entrei no meu ciclo, no outro ciclo de novo, né, que eu menstruei, eu deixo de ter TPM, porque aí eu já menstruei, então acabou a TPM, porque tem a síndrome pré-menstrual, né? Sim. Vou falar o termo correto aqui. Sim. A síndrome pré-menstrual, ela acaba no momento que eu menstruo. Mas aí você vai me perguntar, doutora, e pacientes que não têm útero, ela não vai menstruar? Certo? Mas a paciente que não tem útero, se ela tiver os ovários, ela vai ovular normalmente. Só que ela não vai ter a descamação do endométrio, que é a menstruação. Mas ela pode ter TPM. Mas ela vai ter TPM normal. Só que daí a gente nunca vai saber exatamente o dia que isso vai acabar, porque ela não menstruou. Nem né? quando começa, nem quando acaba. Nem quando acaba, porque aí não tem menstruação, não tem esse controle. Mas as mulheres que não têm útero, mas que têm ovário e que ovulam normalmente, essas mulheres também terão TPM, só que elas não terão exatamente o controle, porque na verdade não sabe quando tem a menstruação, certo? Sim. E falando de métodos anticoncepcionais, eles de alguma forma, eles contribuem para amenizar esses sintomas? Sim. Então, assim, na verdade, o tratamento da TPM, assim, ele é baseado no tratamento hormonal ou muitas vezes no uso de medicações antidepressivas, ansiolíticos, né? Certo? Então, o que a gente tem que lembrar? Que muitas vezes
algumas pacientes que têm doenças psiquiátricas, né? Então, tenho depressão. Ou essa predisposição. Essa predisposição, tenho depressão, tenho ansiedade, isso pode se confundir. Então, antes da gente fazer o diagnóstico definitivo, não, é TPM, né? É a síndrome pré-menstrual, eu preciso ter certeza que essa paciente não esteja passando por algum problema psicológico e precise de um outro tratamento por outras coisas e que isso se sobrepõe. Então, muitas vezes eu posso fazer o tratamento com essas medicações. Então, vou dar exemplos aqui, ó. Fluoxetina, sertralina, venlafaxina, citalopram, apenas naqueles 14 dias, né? Então, o que a gente conta? Menstruei, 14 dias depois eu começo a tomar medicação e tomo por 14 dias, que é a minha fase fixa, certo? Só que algumas mulheres, a gente percebe que elas ficam melhor e a resposta é melhor quando a gente usa esse tipo de medicação de uma forma contínua, né? Então, eu tomo e aí eu fico bem o mês inteiro, né? Eu não tenho essa variação. Sim. Mas o tratamento pode ser apenas nesses 14 dias ou eu posso tomar isso de uma forma contínua, principalmente nessas pacientes que têm uma tendência a ter sintomas de ansiedade, sintomas depressivos, que eu vou conseguir ajudá-las também nesse momento. E o claro, outro, sempre monitoradas pelo médico, pelo né? Especialista, pelo especialista, né? Tanto pelo ginecologista. Nada de automedicar. Não, nada de automedicar. Até porque essas medicações que eu dei o exemplo aqui, elas precisam de receita médica, então precisam ser prescritas por um médico, né? E a gente também tem um tratamento hormonal, né? Então, o que a gente sabe? Que, na verdade, para mim não ter TPM, a princípio, eu não posso ovular, certo? Então, eu tenho que usar métodos que façam ciclos anovulatórios. E isso eu só consigo com anticoncepcionais que sejam combinados, que tenham estrogênio e progesterona, certo? Porque existem algumas mulheres que usam métodos anticoncepcionais que têm só progestágeno. Essas pacientes vão ter ciclos ovulatórios, não todos os meses, mas alguns meses pode acontecer. Que são, por exemplo, as pílulas para as mães que estão amamentando. Quem está amamentando. Mas daí a gente tem a função do puerpério, de ter um bebê, que também, né, associa tudo isso, né? Pode confundir também os sintomas. Então, as pílulas só de progestágeno, de mulheres que amamentam ou mulheres que têm contraindicação a tomar estrogênio, por exemplo, mulheres acima dos 35 anos tabagistas, se tem história de tromboembolismo venoso, né? Se teve já TEP, que é embolia pulmonar, né? Então, se hipertensão severa, diabética severa. Então, que é pacientes que não podem usar estrogênios, ou, por exemplo, tive câncer de mama, essas histórias assim. Então, eu vou usar só o progestágeno. Então, essas mulheres, na verdade, vão ter TPM. Então, não só as que tomam comprimido. A eficácia é a mesma. É a mesma, tá? Mas, pessoal, as mulheres que usam DIU hormonais. O DIU hormonal tem só progesterona, ele não tem estrogênio. Então, ele não vai me proteger da TPM. Da TPM, não. Pode ter TPM. Pode ter TPM. Inclusive, sem menstruar. Sem menstruar. Lembra que eu falei que eu não preciso ter a menstruação, né? Porque Porque, na verdade, o que me faz ter a TPM é eu ovular. A ovulação. É interessante, isso é curioso, isso, porque muitas vezes se toma a pílula contínua, né? E não menstrua. Uhum. Mas não significa que não vou ter TPM. Esse sintoma não pode ser TPM porque eu não menstruo. A paciente que toma a pílula contínua, que tenha estrogênio e progesterona, essa a princípio não terá. Um dos tratamentos é isso, porque aí eu não ovularei, não vou ovular, não vou ter segunda fase do ciclo, não terei a TPM, certo? Tá bem? Então, o anticoncepcional combinado com estrogênio e progesterona é tratamento para a TPM. Mas o progestágeno isolado não é um tratamento específico. Em geral, a gente pode ajudar a amenizar os sintomas, né? Mas não é o tratamento, não. É a droga de escolha para eu tratar a TPM, é o anticoncepcional só de progestágeno. Não, ela não é. Então, em geral, assim, ó, quando a paciente muitas vezes vem com essa queixa e ela está super bem adaptada ao progestágeno, a gente pode associar uma outra medicação, como eu falei, que na verdade vai melhorar os sintomas e ela vai ficar bem adaptada ao anticoncepcional que ela tem que usar. Porque é mais importante, por exemplo, né? Mais importante talvez não seja a palavra certa, mas assim, eu preciso mais que ela tenha uma anticoncepção. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Uma paciente que já teve uma trombose, que já teve uma embolia. É mais importante que ela continue só com o progestágeno do que eu queira, que eu nem posso, né, nem devo prescrever o estrogênio. Então, é importante que ela continue com essa medicação, que é o tratamento para a anticoncepção, e eu use uma outra medicação para ajudá-la no tratamento. Uma outra que ela
possa tomar e que eu não né? vou colocá-la sob o risco. Não, Sim. então, não pense assim, não, eu tenho TPM, eu tomo esse, agora vou trocar. Não, a Sim. gente tem outras coisas que a gente pode associar e que vai melhorar. Cada tá caso é um caso, né? Cada Tem que ser caso bem é um caso. estudado, né? Uhum. Tem que ser bem criterioso. Agora, eu pergunto o seguinte. A gente falou aqui, né, que as mulheres, elas costumam começar a menstruar lá pelos 14, 15, cada vez mais cedo, né, doutora? Uhum. Pelo que a gente percebe. Na verdade, assim, a menarca, né, em geral, que é a primeira menstruação, a gente chama, tecnicamente chama de menarca, ela, em geral, acontece em torno de 12, 13 anos, né, assim. Até os 14 anos, a gente considera que quando a paciente tem os caracteres sexuais, ela, em geral, vai menstruar, e a gente pode esperar até os 16 anos com esses caracteres. Se não tiver, aí a gente precisa investigar e saber se existe alguma causa, né? O que são esses caracteres? São aparecer, né? Os pelinhos, a mama, né? Então, os pelos axilares, os pelos... O corpo começa a mostrar as mudanças. Então, esses são os caracteres que vão aparecendo. Então, passou a ter a mama, desenvolvendo os pelos, né? Pubianos, aquela história toda. Então, isso significa que eu já tenho caracteres sexuais, né? Se eu não tenho esses caracteres sexuais até os 14 anos, aí eu preciso, opa, alguma coisa está acontecendo. Mas se eu tenho, eu posso aguardar até os 16. Mas, né, a gente vê assim que a maioria das meninas menstrua, né? 12, 13 anos. E agora, de vez em quando, mais precocemente, a gente pega alguma 11, 10, né? Mas aí a gente sempre orienta aqui com o consultório endócrino para fazer avaliação também, né? Não só com o ginecologista, mas que também tem o acompanhamento com o endócrino. É importante, né? Verifica essa questão hormonal. Hormonal mesmo, toda, né? A investigação, principalmente se é precoce, né? Menopausa, perdão, menarca precoce, menopausa. A menarca precoce, na verdade, é sempre uma investigação, né? Se não tem alguma síndrome, alguma outra alteração que precisa ser investigada, mas nas meninas mais jovens também, tá bem? Falaste da menopausa. Mulheres, nessa fase da menopausa, elas podem também sofrer de TPM? Na verdade, elas podem ter TPM, elas podem ter tudo junto. Elas têm o climatério associado, né? Vira tudo uma e aí, loucura. Porque, na verdade, assim, ó, quando a gente chega lá na fase do climatério, né? O que a gente sabe? Que a gente vai menstruar em torno de 35 anos na nossa vida, aproximadamente, né? Assim, regularmente, né? Então, se eu menstruei com 13 até os 48, e a partir daí, muitas vezes, posso começar um pouquinho antes, um pouquinho depois, com os sintomas climatéricos, que é o calorão, o fogacho, né? Então, aquele calor que vem, que incomoda, principalmente à noite, cobre, né? A irregularidade menstrual. Então, eu passo a ter, nessa fase do climatério, ciclos anovulatórios, porque eu passo a ter irregularidade menstrual. Então, a princípio, nesse período, é para mim a TPM começar a diminuir, né? Porque aí eu não tenho ciclos ovulatórios todos os meses, né? Certo? Então, a princípio... E aí os sintomas se confundem, porque muitas vezes os sintomas do climatério são a insônia, não tem fadiga, TPM, mas vai ter outros sintomas. Vai ter outros sintomas que são muito parecidos, né? E que muito tratamento, né? Muitas vezes o tratamento também é feito com terapia hormonal, não com anticoncepção, né? Mas com a terapia hormonal, vai usar a terapia hormonal, que também é hormônio, e que vai melhorar, então, os sintomas do climatério e da menopausa, né? Então, tudo se confunde mesmo, né? Porque tudo é uma fase muito mulher assim... é um ser complexo, né? Isso mesmo. Na verdade, é tudo uma coisa muito tênue, né? Na verdade, assim, a minha menarca, que é quando eu vou menstruar, a menacme, que é esse período todo de 35 anos aproximadamente que eu vou menstruar, e entrar na menopausa, né? Então, em geral, a menarca, ela é meio uma surpresa, né? Em geral, a maioria, quando vê, opa, menstruou, né? Não, a gente não vê com sintomas, em geral, antes, assim, de, né? Em geral, claro, começa o desenvolvimento, tudo, mas não é que nem a menopausa, que aí passa a ter muitos sintomas, né? Então, o fogacho, o ressecamento vaginal, a diminuição da libido, né? Então, essas coisas, né? A síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos estão batendo asas e voando, né? Porque até lá... Coincide tudo com essa fase. Tudo com a fase, né? E aí eu tenho que lembrar que a partir desse momento eu também não posso mais ter filhos, né? Quando eu entro na menopausa, não terei mais filhos, né? Se não tiver a ciência para agir sobre, né? Mas a princípio, pela natureza, né? A gente não terá mais filhos. Então, são várias coisas que culminam com isso. Então, a TPM, na verdade, ela está muito mais relacionada com as mulheres da menacme mesmo, né? Que é esse período aí que a gente tem e que eu falei que muita gente tem um tempinho para a gente fazer esse diagnóstico, né? Que muitas vezes é um pouquinho mais demorado. Mas a TPM, ela pode ocorrer já lá no início da... Sim, tem meninas que quando logo começa, passam a ter... Porque lá no início também...
se a gente for ver, muitas meninas têm essa irregularidade menstrual no início, que também é fisiológica, tá bem? E que, na verdade, então, vão fazer ciclos anovulatórios. Então, isso não é tão comum lá na adolescência, né, quando começa a menstruar. Mas ela é muito mais comum já quando a mulher já passa a ter os seus ciclos regulares, né? Que aí, na verdade, menstruei, ovulei, e nessa segunda fase eu vou acabar tendo a síndrome, né? Aí algumas pacientes perguntam assim também, tá, mas eu tomo anticoncepcional, né? Combinado, por exemplo, que seria o tratamento. Mas por que mas eu faço a pausa muitas vezes, né? E aí nessa pausa eu também tenho sintomas. Então muitas vezes a gente pede para usar de uma forma contínua, né? Para que a gente não tenha esses pausa sintomas. É aquele intervalo para menstruar. Para menstruar, né? Então, na verdade, a maioria dos comprimidos é 21 dias de comprimido e 7 dias de pausa, né? Ou existem outros que são 24 comprimidos e 4 de pausa. Então, na verdade, algumas vezes tem alguns sintomas nesse período, né? Nesses 7 dias, nesses 4 dias, né? Em que está menstruando. E que é muito comum, assim, coisas que são bem comuns. A dor de cabeça, a enxaqueca, né? A mastalgia é uma coisa muito comum, né? A dor na mama, muitas pacientes têm muita dor na mama nesse período perimenstrual, certo? Então, o que a gente orienta? Não, então usamos de uma forma contínua para não ter essa privação do hormônio, né, que a gente deixa de ter o hormônio, e aí eu passo a ter os sintomas. Então, a gente usa o tratamento ideal seria de uma forma contínua para que eu não tenha privação do hormônio e eu consiga ficar bem nesses meses, né, nesses dias. Nesses períodos, né? Tem duas dúvidas aqui relacionadas a essas pausas, doutora. Uma que tem gente que fala que não precisa menstruar, a mulher não precisa menstruar. Não precisa menstruar. Né? E aí eu queria entender melhor isso, assim, se isso tem alguma contraindicação. Não, eu vou brincar com você, que eu sempre brinco com a paciente, né? Antigamente as pessoas diziam que na verdade se não menstruava ficava louca, né? Eu brinco, não, o sangue não sobe para a cabeça e a gente não fica louca, Para onde vai esse sangue? Para onde que vai o sangue? O que acontece? Então, quando a gente toma anticoncepcional de forma contínua, dentro do útero tem uma camada que se chama endométrio e que ela que é responsável pela menstruação. Quando eu tomo anticoncepcional de uma forma contínua, não há a proliferação desse endométrio. Esse endométrio vai ficar bem fininho. Como não tem a proliferação, não tem a produção de sangue ali, que são as artérias espiraladas, certo? Então, não tem essa produção ali, e aí não tem o que descamar, porque esse endométrio não proliferou. Então, não existe sangue ali, entendeu? Certo? Então, não vai ter menstruação. Então, se eu tomo de uma forma contínua, eu não vou menstruar, então, tá bem? Para que fazer pausa? Na verdade, é porque existem mulheres que preferem menstruar, né? Então, o anticoncepcional é um senhor de aproximadamente 60 anos, né? Porque foi lá na década de 1960 que o anticoncepcional foi lançado. Então, revolucionou, inclusive, então, a vida da mulher. Na verdade, eu brinco, né? Que porque antigamente as mulheres... A gente está falando da pílula, né? Estamos falando do anticoncepcional. Antigamente, as mulheres tinham... A relação sexual era para procriação, né? E aí, com o advento da pílula, tudo também se passou a ter relação pelo prazer, né? Eu não preciso só ter relação para ter um filho, né? Eu posso ter relação porque é bom estar com meu marido, né? Com meu parceiro, com quem eu quero estar, né? Então, a pílula veio e revolucionou isso. Não, eu posso ter relação sem o risco de engravidar. Então, as pílulas foram lançadas com uma dosagem hormonal bem alta e gradativamente a dosagem hormonal dessas pílulas vem diminuindo, certo? De anos, né? A gente tinha pílula com 50 microgramas de estradiol, hoje a gente tem pílula com 15 e tem pílula que não tem mais estrogênio, que só tem a progesterona, certo? Então, isso gradativamente foi mudando. Só que quando foi lançado, obviamente, naquele período, imagina, 60 anos atrás, uma mulher que ela não iria menstruar, né? Porque aí tem toda essa evolução. Então, foi se evoluindo e foi se descobrindo que eu não preciso menstruar. Até porque existem algumas patologias que a gente não quer que a mulher menstrue realmente. Por exemplo, a endometriose, né? Você quer que ela não menstrue, né? Até já teve um podcast com os meninos aqui, acho que da endometriose, né? Sim. Então, eles até devem ter falado sobre isso, né? Que em geral a gente deixa a paciente sem menstruar para que não ocorra o sangramento lá. Não, e agora, na tua explicação, isso reforçou trouxe ainda mais clareza para isso, porque realmente, se não tem o sangramento, porque se eu não tenho o endométrio prolifera, não tem assim. Lá no endométrio tem as artérias espiraladas. Então, se eu não faço a ação do hormônio sobre ela, essas artérias não vão crescer.
E aí, se elas não desenvolverem, não tem sangue. Sim. Se não tem sangue, não tem o que descamar. Então, é por isso que, na verdade, o endométrio fica bem fininho e aí ele não vai descamar. Acaba não acontecendo E aí, tudo aquilo que acontece na endometriose. E aí, se você for perguntar para algumas mulheres que tomam anticoncepcional por anos, mesmo fazendo a pausa, elas vão te dizer que a menstruação dela diminui muito tomando anticoncepcional, o fluxo diminui. E algumas mulheres, mesmo fazendo a pausa com anticoncepcional, elas não menstruam mais. Porque com o passar do tempo, vai ficando tão fininho, tão fininho, tão fininho, que muitas vezes tem mulheres que não menstruam mesmo fazendo então a não pausa. precisa entrar em pânico. Não precisa entrar em pânico, né? Claro que se eu esqueci de tomar pílula, alguma coisa, opa, né? Aí eu posso estar grávida achando que não, que está tudo bem. Não, algumas vezes eu posso realmente estar grávida, mas em geral, algumas vezes o endométrio fica tão fininho que ele não descama e aí não tem sangramento. Então não há nenhum problema, né, de não menstruar, tá bem? Até porque, na verdade, para as nossas atividades diárias, para quem não quer ter filho, né, não quer engravidar, então não quero tomar, e vou tomar anticoncepcional, que seja o oral, o injetável, o anel vaginal, porque a gente tem vários. Vamos falar de. Eu vou vir aqui falar de método A gente combinou, né? A gente combinou de fazer, porque tanta informação, eu estou aqui me coçando para perguntar. Mas eu estou pensando que não, a gente vai deixar para um tema específico. Então, assim, na verdade, todos os métodos, na verdade, hormonais, né? Eles vão te deixar em amenorreia, sem menstruar, se você usar de uma forma contínua, tá bem? Todos eles, né? Então, você não precisa se preocupar. O DIU, por exemplo? O DIU, daí a gente tem o DIU lá, que é não hormonal, que daí esse não tem ação hormonal. Então, o DIU de cobre e de prata, esse você vai ter ciclo normal e vai menstruar normalmente, né? Mas, por exemplo, o Mirena, o Cailina, que são os outros DIUs, os hormonais, em geral, eles vão te levar à amenorreia. Claro que de vez em quando eu posso ter um sangramento aqui, um outro sangramento lá, né? Mas na maioria das vezes eu vou, pelo menos o meu fluxo vai diminuir muito, tá? Que é um dos tratamentos para pacientes que têm hipermenorreia, que são pacientes que menstruam muito, né? Tem isso também, tem paciente que menstrua muito, né? Então, a gente usa o tratamento hormonal para que a paciente também não menstrue, né? Então, o DIU é uma indicação também para isso, por exemplo. Então, essa questão da pausa, pode tomar contínuo? Pode tomar contínuo. Tem um tempo para tomar? Não, eu posso tomar direto. E aí que eu ia falar, então a gente tem essa vida tão, né? Que muitas vezes tomar, porque quando você toma contínuo, você pode viajar quando você quiser, você pode praticar esporte quando você quiser. Em geral, você não vai estar menstruada, não tem que, ai meu Deus, olha aqui, estava indo na piscina d'água, comeu, por exemplo, tem um filho. Os inconvenientes, né? Nossa, menstruei. Não, se eu tomar de uma forma contínua, isso não vai acontecer. E não há nenhum problema. Mas existem mulheres que me dizem, doutora, eu prefiro menstruar, porque eu acho que se eu menstruo, eu desincho, e tudo certo, né? Eu sempre falo que, bem que você falou, cada caso, cada mulher muito pessoal, diferente, né? Então, é bom saber que tem as opções, né? E a gente tem opções para todo mundo, né? Para quem quer menstruar, para quem não quer, né? Hormônios diferentes para cada uma também. Sim, certo? Interessante isso. Não tem desculpa para não se cuidar, né? Porque assim, tem um parênteses aqui, né? Eu falei do pânico. Ser mãe é maravilhoso, né? A doutora sabe que é obstetra também e recebe aí muitos bebezinhos nascendo, isso é lindo, maravilhoso. Mas o planejamento também né? É muito importante, poder receber um bebê numa condição mais planejada, né? Por mais que a gente tenha imprevistos nesse caminho. Claro que assim, a gravidez pode acontecer com qualquer método anticoncepcional. A única coisa que é 100% que eu não engravido de jeito nenhum é abstinência sexual. Que é difícil, né? Para mim não engravidar, eu não posso ter relação, certo? Tá bem? O resto, todos eles têm falha, né? Todos falham. Tem uma margem de erro. Alguns têm uma chance maior, outros têm uma chance menor, mas todos vão falhar. Então, quando eu posso me preparar, e hoje em dia, se a gente pensar, a oferta de métodos anticoncepcionais, não só na rede privada, mas na rede pública, é grande, né? Então, se você vai ao posto de saúde, você consegue ganhar camisinha feminina, ganhar camisinha masculina, você ganha anticoncepcional, você pode colocar o DIU pelo posto de saúde, o posto te dá todas essas, o injetável, o anticoncepcional oral, ele te dá todas as opções, né? Então, não é tipo assim, não, só se eu for lá na minha ginecologista particular que eu vou ter acesso a isso. Não, né? A gente tem o posto de saúde, nos dá um acesso a tudo. Então, claro que eu sempre digo também assim, que o meu trabalho não é um trabalho, né? Porque eu, na verdade, não saio para trabalhar. Eu saio para me divertir, porque botar bebê no mundo. É maravilhoso, né? É maravilhoso, né? É maravilhoso. Eu sempre digo que quando Deus... É emocionante, não tem como, que né? quando Deus me deu, ele não me deu uma profissão.
ele me deu um presente, Uma né? dádiva. Uma dádiva, né? Porque estar nesse momento, né? Estar ali, ver surgir uma família, se formar uma família, é muito legal isso, né? Mas a gente sabe que quando esse bebê é desejado, é planejado, é esperado, é muito diferente do que quando ele vem numa condição, principalmente para a mãe, né? Porque, na verdade, quem engravida é a mulher, né? Então, há uma mudança toda. Há uma responsabilidade envolvida, há uma né? mudança fisiológica, hormonal, corporal, né? E deixar, né, a profissão, muitas vezes, para cuidar desse bebê, né? Sim. Então, são várias coisas. Mas nós vamos vir falando de anticoncepção. Vamos. Até falando nisso, assim, depois da gestação, depois da primeira, segunda gestação, o quadro de TPM pode mudar? Por exemplo, não o quadro... um quadro de TPM, Não. o organismo, ele muda nessa condição de Não, ter se ou eu não ter TPM? TPM ou não há nenhuma relação, Não tem nenhuma relação com eu ter ou não filhos, tá? Assim, antes de engravidar, eu tenho uma chance maior de TPM, depois que engravidei, não. Não tem. Na verdade, a minha chance maior é essa que eu falei. Ovulei, a minha chance, né? E a minha chance é maior. Lembrando que, na verdade, a gente tem aí, ó, que eu falei acho que no início, 20 a 30% das mulheres que vão ter a TPM mesmo. E algumas vão ter sintomas mais leves, né? Que, na verdade, é uma TPM, é a síndrome pré-menstrual, mas que eu E às vezes passa batido, né? Passo batido, né? Porque a minha mama doeu, porque eu tive um pouquinho de dor de cabeça. A mulher, ela já é meio... É um ser adaptável, né? É um ser adaptável. A gente é adaptável, né? Eu tenho que falar isso porque, assim, os homens, né? E aí, acho que eles reconhecem isso, né? Em sua maioria. A mulher, ela passa por essas oscilações hormonais, por essas mudanças, por esse acúmulo de papéis também, essa coisa de ser cuidadora, na verdade, né, assim, também. Se a gente pensar, os homens, na verdade, eles têm sempre os hormônios em níveis mais elevados, porque eles têm que estar sempre pronto para nos engravidar. O homem consegue engravidar uma mulher qualquer dia do mês, né? Nós não. Nós só temos uma leitura que eu nunca tinha parado Nós pra só pensar. podemos engravidar a princípio Sim. um dia do mês. Então, na verdade, a gente tem essa variação hormonal. Então, por que os homens sempre Isso tem a ver com a preservação da espécie também. Claro, então, por que os homens têm esse desejo sexual maior do que as mulheres, né? Porque, na verdade, eles têm que estar sempre Teoricamente, né, pronto. doutora? Teoricamente, né? Teoricamente, né? Também varia muito de pessoa para pessoa. Pessoa, claro, tem pessoas que têm um desejo maior. Até uma coisa que eu não falei, mas assim, a alteração da libido, né? Tem pacientes que têm diminuição da libido na TPM, tem mulheres que têm aumento da libido na TPM, né? Essa variação hormonal acontece e para algumas pessoas é bom, porque muitas aumentam a libido e tá tudo bem, o marido agradece, né? E para outras, na verdade, é o contrário, é uma diminuição da libido nesse período, tá bem? Sim. Então, assim, os homens têm que estar sempre prontos para nos engravidar, né? Porque a gente não consegue engravidar 30 dias do mês, né? Certo? A gente tem aquele período para engravidar. Daí tu imagina se nós tivéssemos TPM e eles também. Aí eu tô no meu período fértil hoje, mas o meu marido está em TPM. Daí daqui a 15 dias eu estou no TPM e ele está no período fértil. Não dá, né? Sim. Então isso é da natureza, né? Sim, porque na verdade... natureza perfeita. A natureza, porque assim, se tu pensar, tirando o homem, né? Que eu falei antes, que o sexo pelo prazer, né? Que a gente tem sexo pelo prazer. Nas outras, eles não têm sexo pelo prazer, né? É sexo para a procriação e a perpetuação da espécie, né? A gente descobriu que é bom e aí, na verdade, acaba tendo relação não só para ter bebê, mas também porque, na verdade, a relação de casal, né? Sim, faz parte, né, do convívio. Do convívio de tudo. Falando de predisposição, a gente falou aqui, né, dessa questão das mulheres que têm essa predisposição também para questões psiquiátricas, né, problemas que têm que ser tratados, tem que ter esse outro olhar, né? Tem uma relação mãe-filha, familiar, genética, ou outras verdade, relações também? A TPM ensina a epidemiologia... A mãe que teve TPM, a filha vai ter? Não existe não um estudo que diga isso, né? Diferentemente de doenças psiquiátricas que sim, né? Que existem doenças psiquiátricas que, na verdade, têm um histórico familiar, né? Não só histórico, mas a convivência familiar também, esse meio que... Porque muitas vezes o meio que você vive te transforma, né? Sim, e já existem estudos que dizem que se você tiver filhos gêmeos, né? E colocar eles em condições que eles têm a mesma mãe, mesmo pai, você colocar eles em ambientes diferentes, eles vão ser duas personalidades completamente diferentes, né? Você coloca numa... Tem estudos que mostram isso, né?
Então, as pessoas, nasceu no mesmo lugar, mas foi transferida para um lugar diferente e se torna diferente. Mas na TPM a gente não tem essa relação, tá bem? Assim, não existe nenhum estudo que diga, olha, se a minha mãe teve, a minha chance de ter é maior. Não existe nenhum estudo ainda. E vice-versa também, né? A mãe nunca teve, a tia nunca teve, também aí de repente a filha... A filha tem. Uma filha na família. Uma filha tem. Não, mas é que daí pode ser, né? Pode ser que ela tenha, sim. Mas não tenha. Não existe nenhum estudo, né? Até vou dar uma pesquisa se tem alguma coisa nova, mas acredito que não. Não existe nenhum estudo que diga assim que não, que a TPM está relacionada com o histórico familiar. Genética. É interessante a gente falar sobre isso, porque isso impacta, né, no relacionamento familiar também, né? Claro, porque na verdade uma mãe estressada, né, irritada, né, e na verdade sempre que a gente fica esses sintomas, claro que isso a gente pode demonstrar no trabalho, mas as pessoas mais próximas da gente são as pessoas que tem mais intimidade, que tem mais intimidade, são as pessoas que mais sofrem, né, porque a gente desconta nessas pessoas. E também o inverso, né, doutora, porque muitas vezes a incompreensão com relação àquela mulher que tem os sintomas, que acaba nem sabendo que tem TPM, né? Então é importante a importância assim, de que na verdade olhar. Que muitas vezes nem só a mulher que percebe mesmo, né, os sintomas, mas quem convive com ela, né? Ter essa percepção. Sim, auxiliá-la, né? Até pode ser que a pessoa não saiba que ela está perto do período menstrual, mas tem épocas que você está diferente, né? Que dê esse toque, né? De quem sabe, não sei o que está acontecendo. Tem épocas que você está mais irritada, mas que daí de repente realmente, né? Estou mais impaciente, estou mais insônia, né? Estou mais cansada, tenho dor de cabeça, né? Porque assim, os sintomas físicos, em geral, a mulher consegue identificar melhor, né? Que é isso que eu falo, Sim. A dor de cabeça, a dor na mama, o inchaço, a dor articular, essas coisas. Mas o problema são os cognitivos e os psicológicos, né? Que esse, na verdade, são muito subjetivos até você conseguir relacionar com a TPM. É verdade. Falando de problemas de saúde, a TPM está relacionada a outras questões, porque a gente falou de dor de cabeça, né? Não. Mas ela pode agravar algum outro quadro de saúde da mulher? Não, na verdade são sintomas daquele período, né? São sintomas por alteração hormonais, mas não vai agravar nenhum problema. Só sintomas, né? A paciente já tem essa tendência, depressão, ansiedade, e aí sim, isso pode ter um agravamento dessas patologias pela TPM, né? Porque é uma associação. Mas eu não vou desenvolver, por exemplo, hipertensão, diabetes, nada disso com a TPM, né? Não vou desenvolver... Ela não agrava nenhum quadro. Nenhum quadro, só, na verdade, os quadros... É o desconforto mesmo, o incômodo que outros e as doenças trazem. psiquiátricas, né? É esse que muitas vezes eu vou ter efeitos maiores nesse período. Mas, assim, patologias físicas, na verdade, ela não vai me desencadear, né? Então, o paciente pode ficar bem tranquila. Eu não vou desenvolver alguma doença porque eu tenho TPM. Não Ou vai não acontecer. trato a minha TPM. Eu não trato a TPM. Daqui no futuro eu vou ter alguma coisa porque eu não tratei a TPM, né? Um exemplo. Isso não acontece. Eu tenho hipertensão e nunca tratei. E aí lá no futuro eu posso ter insuficiência renal. Por exemplo, né? Dando um exemplo assim, uma coisa. Mas não tem com a relação. TPM não tem essa relação. Se eu não tratar a TPM agora, lá por exemplo, o meu climatério vai ser... Não tem essa relação, bem? Isso é uma coisa boa. Então, a pessoa tem que saber que é o agora, né? Lembrando que eu também sempre falo para meus pacientes, vou falar aqui também hoje. Lembrando que assim, o passado já passou, o futuro a Deus pertence. E o presente é um presente, né? De Deus. Então, a gente tem que aproveitar hoje, né? Então, se eu não estou bem agora... O único que existe é hoje, na verdade. Né? Então, eu tenho que aproveitar esse agora, né? Então, se eu não estou bem agora... Ter qualidade de vida. Que eu tenha uma qualidade de vida boa, né? Então, assim, eu sempre digo, né? Claro que a gente não vai dizer, não vou fazer nada lá para o futuro porque eu não sei o que vai ser. Não, claro que a gente tem um planejamento. Né? Mas eu tenho que aproveitar o meu dia hoje. Então, é hoje que eu tenho que estar bem, é hoje que eu tenho... Não, eu não estou bem, então eu vou atrás para mim que os meus próximos hoje, eu esteja bem, né? Os meus próximos presentes, eu esteja bem, né? Sim, é verdade. Então, é importante que a gente entenda que a qualidade de vida, né? Os hábitos saudáveis, né? O sono, a alimentação, a atividade física, tudo isso, né? As relações, né? Interpessoais, familiares, né? Que tudo isso nos tragam o bem-estar. Coopera, né? Tem que cooperar, né? Porque, na verdade, o que a gente leva na vida, né? Nada, né? É a história que a gente
Você já deve ter lido sobre É isso. a vida que a gente leva. A vida que a gente leva. Quando alguém está lá no leito de morte, né? Ele não vai lá e diz assim, ah, tá, e o sofá que eu comprei para casa, não sei o que lá, né? Ele vai querer saber do meu filho, que eu fiz tal coisa, com quem que eu dividi os meus momentos, né? Sim. Não é o sofá que vai estar comigo, são as pessoas com quem eu convivi que vão estar comigo, É né? muito interessante essa questão da mulher, assim, também, porque quando a gente gravou sobre endometriose, a gente fala sobre isso, né? Essa questão da dor. E aí eu quero também entrar com outra pergunta aqui, mas antes quero falar o seguinte, a mulher, ela acaba se acomodando um pouco numa condição desconfortável, muitas vezes. Né? Então, assim, eu tenho que passar por isso, eu sou mulher mesmo. É um pouco cultural. Mas não precisa. Não precisa, ser assim, na verdade, né? não precisa ter. Não é porque eu sou mulher que eu tenho que ter dor, bem pelo contrário. Nem até dor, porque nem desconforto, nada, nem irritabilidade. E existe tratamento para tudo isso, Exatamente. né? Na verdade, eu não preciso me manter assim, né? Num período de sofrimento, né? Certo? Eu não preciso ficar sofrendo e eu tenho tratamentos, né? Sim. Muitas vezes a endometriose, os meus falaram com certeza, do tratamento, o diagnóstico tardio, né? Acaba fazendo um diagnóstico muito mais tardio, assim, né? Por conta de negligenciar a dor. Porque acha que tá tudo bem. Não, a dor é assim eu tenho mesmo. cólica menstrual e tá tudo bem. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Cólica está relacionada à TPM? Pode acontecer Então, cólica? na verdade, a cólica é lá quando eu vou menstruar, né? Então, eu posso ter aquele desconforto abdominal, né? O abdômen distendido, desconforto, né? Dor abdominal. Mas a cólica mesmo, né? A cólica menstrual vai ser quando a menstruação vai descer, né? Sim. Que aí é pela contração uterina, que aí vai causar todos os efeitos, né? Das prostaglandinas, essa história toda. E aí ela vai ter a dor, né? Mas eu posso ter desconforto abdominal, sim. Distensão abdominal, né? Existem mulheres que percebem exatamente o período ovulatório, né? Que sabem dizer, eu ovulei, né? Então, tem aquela dorzinha, né? Tem a dor do meio, né? Que algumas vezes a dor do meio é tão forte que pode mimetizar uma apendicite, tá? Tem pacientes que têm uma dor tão mesmo? intensa da ovulação que pode Uma dor na lateral, né? ou a direita ou a esquerda, porque aí depende do ovário Isso que está vai relacionado ovular. à ovulação, né? A ovulação, eu ovulei e eu posso ter o que a gente chama de dor do meio, né? Que é dor do meio do ciclo Mas também menstrual. não é sempre, né? Não, eu posso ter agora e nunca mais ter, ou daqui a um ano ter outra vez, né? Mas algumas vezes, e é uma dor importante, algumas pacientes têm, né? A dor do meio, o desconforto, a distensão abdominal, né? E consegue dizer, nossa, eu tô ovulando. E até porque tem a mudança, né? O muco vaginal, né? Então, a secreção que vem. O muco aumenta, a finlância, né? Que fica aquele muco mais finlante que a gente toca, ele sai com uma facilidade um pouquinho maior. Então, tudo isso no período ovulatório a gente consegue perceber perfeitamente. Mas isso está relacionado à TPM? Ou não, isso é o período ovulatório. É né? normal, então, né? Não significa que se eu sinto ovulação, que eu Essa percebo dor ovulação, também é normal. Isso não é TPM, isso é a dor do período ovulatório, né? E aí, a partir daí, eu posso ou não entrar na TPM, que aí eu ovulei e vou entrar na TPM, ou posso ter isso e não acontecer absolutamente nada. Então, a pergunta que tu me fez, a dor abdominal está a cólica está relacionada com a TPM, a cólica vai ser no momento que eu for menstruar. Mas uma das queixas é dor abdominal nesse período pela distensão, né? Porque é uma distensão toda, né? Porque eu ovulei, é uma distensão, e aí eu posso ter um pouquinho de dor e desconforto. Sim. Lembrando que sempre que eu tenho dor e desconforto, eu preciso ir atrás da endometriose, né? É sempre uma coisa que o gineco tem que dor ficar... é normal, mas a dor nunca é normal, né? Ela tem que ser investigada. Existe a dismenorreia primária, né? Que é mulheres que têm uma dor menstrual importante, né? Certo? E que ela é da menstruação. E que aí o tratamento é feito com analgésico, com o mesmo hormônio. Essa paciente às vezes não menstrua mesmo para não ter essa dor intensa e que não tem nenhuma relação com a endometriose, que a gente chama que é a dismenorreia primária. Eu tenho dor da menstruação, né? E aí, tipo, a endometriose a gente consegue uma dismenorreia secundária. É secundária a alguma coisa. Algo causa a minha dor. Então, exemplos, a endometriose, se eu tenho um pólipo, se eu tenho mioma, né? Então, coisas... Precisa ser investigado. Preciso investigar se eu tenho alguma coisa. Então, eu nunca posso dizer, tu vai chegar no consultório, eu tenho dor da... não é porque tu tá menstruando. Não, eu preciso saber se existe alguma causa. Aí, se eu não tenho nenhuma causa, aí realmente não é dismenorreia primária e o tratamento é esse. Entendeu? A gente está quase finalizando essa conversa. Estou tentando extrair ao máximo aqui as informações. Doutora, para a gente finalizar, alimentação. A gente falou do doce,
que dá mais vontade, muitas vezes, de comer doce, né? Alteração de hábito alimentar é bem comum. Mas tem alguns alimentos que podem amenizar os efeitos Não tem. Na verdade, vou te dizer que a alimentação saudável é o primórdio de tudo, assim, né? Então, se eu tenho uma alimentação... Impacta em várias áreas da vida. Então, se eu comer lá, né? A minha alimentação, proteínas, legumes, verduras, né? Diminuir o carboidrato, né? O carboidrato é uma coisa que a gente precisa diminuir, não só pela TPM, mas a gente precisa diminuir o carboidrato pela nossa vida mesmo, né? Até pelo ganho de peso, por essa história toda. Então, o carboidrato, na verdade, ele precisa ser diminuído. Não vou retirar carboidrato da minha dieta, né? Mas eu preciso ter esse controle, abusar, né? Mas não abusar dele, né? Então, uma dieta rica em fibras, proteínas, né? Isso é extremamente importante, tá? E não só para a TPM em si, né? Mas para tudo. Então, é importante que se eu tenho essa alimentação saudável, essa atividade física, né? Se eu pratico atividade física. A atividade física é comprovado que realmente funciona na resposta. Estar em movimento. Né? Estar em movimento, atividade. Até porque aí eu tenho ação de endorfina, de vários neurotransmissores aí, quando eu faço atividade física. Então, isso ajuda a melhorar toda essa alteração que, na verdade, como eu já falei, não há eu não tenho a etiologia, não sei. Olha, a TPM sai daqui. Ainda não sei te responder isso. Então, tá? A gente vai eliminando... O dia que vier, eu venho aqui te contar. Né? Eu venho aqui te contar. A resposta de milhões. Doutora, quero te agradecer. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, tá? A gente vai marcar outros. É sempre um prazer estar aqui, né? Nossa, sempre que tu me manda mensagem, eu disse, eu preciso me organizar, porque eu tenho que ir lá, né? Eu sempre gosto de vir aqui Entre conversar. Um bebezinho e outro nascendo, a gente já tinha marcado, não deu certo, mas hoje deu, né? Hoje eu pensei, Deus vai deixar que dê tudo certinho, que eu vou chegar lá. Dá tudo certo. Muito obrigada. Eu que agradeço, tá, minha querida? Obrigada. Muito obrigada. Até a próxima. Muito obrigada, doutora. A gente agradece também a sua audiência. E a gente tem certeza que você gostou dessa conversa, né? Lembra de compartilhar também esse conteúdo com quem você conhece, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação de qualidade. A gente agradece os nossos apoiadores, Unicred, Maria Rocha, e se despede por aqui. Mas tem mais Viva Saúde no próximo episódio. Até lá!